família está feliz de podermos mais um sábado em famílias, em casas, reunidos, podermos passarmos aos assuntos da Escola Sabatina. Bom dia, feliz sábado. É muito bom chegarmos a mais um santo sábado do Senhor. Estou com saudade. Devemos afirmar a importância das Santas Escrituras para a nossa fé, reconhecendo a autoridade divina única da Bíblia sobre qualquer outra fonte que possa influenciar nossa teologia. E agora apresentaremos um hino da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo hino é Eu Sei em Quem Tenho Crido, número 259. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor Deus, pela Tua misericórdia e o Teu amor, estamos aqui diante da Tua palavra para estudarmos neste dia, para aprendermos do Senhor. E acima de tudo, Senhor Deus, pedimos que pelo poder do Teu Espírito Santo, Tu nos ajude a praticar, Senhor Deus. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela saúde, obrigado por todos que estão nos acompanhando neste dia. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Informativo Mundial das Missões. Uma decisão má. Após meses de cultos semanais, 7 presidiários da Polônia aceitaram o apelo para o batismo. A diretoria do presídio permitiu a saída deles para a cerimônia acontecer em um acampamento em outra cidade. No dia marcado, o pastor Mário chegou à prisão para levar os prisioneiros à estação de trem.
Mas outro preso, Jurek, que havia deixado a prisão por bom comportamento um dia antes, decidiu que também queria ser batizado. Entretanto, Jurek não foi ao local marcado, deixando triste os demais detentos e o pastor Marius. Os batismos foram lindos. Os participantes daquele acampamento adventista vibraram com aquelas decisões a Cristo. 2 dias depois, os detentos voltaram ao presídio, conforme permissão concedida pela direção. Entretanto, Jurek não retornou e foi emitido um mandado de prisão para ele. A polícia foi à sua procura. Jurek foi encontrado bêbado com seu irmão em um parque, após roubarem e assassinarem uma mulher. Os 2 foram presos. A história de Jurek incomodou o pastor Marius. Jurek estava tão perto do batismo, bastava ter ido ao local. 20 anos se passaram e certo dia um ex-prisioneiro começou a visitar a igreja que Marius pastoreava. O homem se chamava Tomek e ele nutria um profundo ressentimento em relação a Deus. O pastor começou a estudar a Bíblia com Tomek, mas com frequência ele explodia em raiva. Ele cresceu em uma família em que seu pai e seu irmão eram criminosos, sua mãe alcoólatra e um outro irmão o abusava. Ele se perguntava: como posso acreditar que Deus é bom? Foi então que Marius comentou sobre a história de Jurek, quando uma única decisão pôde arruinar uma vida. Tomek ficou pálido e começou a chorar. Logo ele disse: eu sou o irmão mais novo de Jurek. Hoje Tomek está prestes a ser batizado e por sua influência outras 2 pessoas já aceitaram a Cristo. O pastor Marius lembra que quando Deus chama, devemos tomar uma decisão imediata. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais. Bom dia, amigos. Um ótimo sábado a todos. Shabbat Shalom. É sempre um prazer poder estar aqui com todos, ainda que nós não estejamos fisicamente presentes na igreja, juntos ali, mas a tecnologia nos permite trazermos e dividirmos a palavra com vocês. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui dividindo esse espaço com o professor Moisés. Ao longo do trimestre nós estamos estudando como interpretar a Bíblia. Semana passada nós vimos que muito do que sabemos, muito do que nos chega ao conhecimento, muito de nossas opiniões, elas são influenciadas por tradições, por experiências que nós carregamos e nós trazemos de nossos antepassados. E, de uma certa forma, isso é positivo, né? Mas existe um lado negativo que nós erramos quando não vamos à fonte primária saber verdadeiramente se aquilo é ou não é procedente segundo a palavra de Deus. Até mesmo antes de casar eu tinha alguns costumes. Eu fui criado num lar católico e minha mãe, em época de chuva, eu era criança, ela começava a trovejar, ela cobria o espelho com uma toalha. Ela não podia ver uma sandália emborcada que, nossa, nós realmente brigava comigo, com a minha irmã. E eu nunca entendi aquelas questões, né? E eu também nunca perguntei da minha mãe. Depois de adulto, depois que eu entrei na igreja, a gente começa a entender alguns porquês. E muitas das opiniões que nós temos acerca da Bíblia, acerca do nosso conhecimento, nós acreditamos que aquilo é verdade. E nós não procuramos na fonte primária, que é a Bíblia, se aquilo realmente procede, se Deus disse ou não disse aquilo. Quer ver um exemplo? No livro de Gênesis, no capítulo 3, verso
no verso 3. Deus havia dado uma ordem a Eva e a Adão. Olha, vocês têm que andar juntos. Né? Era um casal santo, era um casal que não tendia ao pecado, mas um deveria ser o esteio do outro. E Deus não permitiu que Satanás saísse daquele local e fosse em busca de tentar derrubar Eva ou Adão. Muito pelo contrário. A Eva espontaneamente, voluntariamente, saiu do abrigo da companhia de Adão e foi ter uma conversa com Satanás. E nós já sabemos no que deu. Mas o que nos chama a atenção nessa conversa, no diálogo, é o seguinte. Satanás, então, disse a Eva o seguinte, e disse à mulher, do fruto das árvores do jardim, verso 1, ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. E disse então a Eva, e assim disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim. Toda pergunta negativa com cunho afirmativo, ela gera uma certa, como é que eu poderia dizer, um embaralhamento dos pensamentos. Então, é uma forma que as pessoas elas usam em que nós devemos refletir sobre aquilo. Quando alguém começa uma forma negativa com cunho afirmativo, não é verdade que eu não disse isso, né? Nós temos que analisar o contexto disso para que nós possamos responder devidamente. E às vezes na técnica de interrogatório, ou na técnica de interpretação gramatical, nós podemos levar alguém a cometer um erro. E foi isso que Satanás fez. Só que no verso 3, Eva disse algo para Satanás, tentando talvez mostrar conhecimento, que Deus havia dito para ela. No verso 3 diz assim, mas, Eva respondendo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Nem dele tocareis, nem nele tocareis, para que não morrais. Sabe, amigos, eu nasci num lar católico. Estou na igreja já faz alguns aninhos, aí, uns 25 anos aproximadamente. E tenho aprendido muito, porque passei e procurei ter um hábito que os berianos nos deixam como um princípio. Que ato é esse? Tudo aquilo que era dito a eles, né? Eles buscavam nas escrituras ver se o que foi dito realmente traduzia a vontade de Deus. Quando Eva atribui a Deus esta assertiva, eu já fiz essa pergunta para alguns irmãos da nossa igreja, para alguns amigos evangélicos de outras denominações, e a pergunta foi o seguinte: no diálogo que Eva teve com Satanás, Deus efetivamente disse, nem nele tocareis para que não morrais? 90% das pessoas com quem eu conversei disseram, sim, realmente Deus disse isso. Mas por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela tem algo que nós tendemos a ir para o lado mais fácil. Um vídeo, uma ótima pregação, né? E principalmente quando o pregador é um pregador renomado e nós olhamos assim, nossa, esse pregador realmente ele falou profundo. Mas será que ele disse aquilo que está na Bíblia? Como é que nós temos certeza, se nós não formos na fonte primária que é a Bíblia? E durante muitos anos eu acreditei que Deus havia dito isso realmente. Como alguns irmãos da igreja talvez ainda acreditam nisso. Mas olha o que Deus diz para Eva de fato. No capítulo 2 de Gênesis, no verso 17, Deus, na verdade, disse para Eva o seguinte, para Eva e para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Parece que Deus tem as costas largas. E que Eva atribui a Deus uma responsabilidade, ou pelo menos no diálogo com Satanás, tentando mostrar conhecimento, sem ter,
conhecimento, atribui a Deus algo que ele nunca dissera. E nós podemos, por vezes, também atribuir, dizeres, afirmações ou negativas à senhora White que ela não disse ou que ela disse. Como é que nós podemos e ter certeza então? Devemos ir à fonte primária. A Bíblia, na lição da semana passada, ela fala de tradição, ela fala de experiência, ela fala de cultura e fala de razão. Quando nós trazemos uma carga cultural de nossos ancestrais, principalmente de pais, pai e mãe, nós tendemos a passar isso aos nossos filhos. E às vezes os nossos pais não indagaram se o que eles aprenderam, aquilo é verdade. Se o que nós sabemos é verdade, ou se o que nós estamos passando para os nossos filhos é verdade. Porque atos, eles levam a hábitos. Uma continuidade de hábitos levam a costumes. Continuidade de costumes levam a tradições. E as tradições, elas nos levam a circunstâncias que nós podemos até transformar em leis. E onde que nós observamos isso com muita fidelidade? No mundo antigo da Judéia. Entre os judeus, nós víamos que as tradições que eles colocavam, elas sobrepunham a contextualização da Bíblia. Uma outra coisa, um outro exemplo. Como é o nome do faraó que disputava com Moisés? Os filmes nos relatam que seria Ramsés. Eu pergunto para os irmãos, vou dar aí 2 segundinhos. Foi Ramsés? Pois é, eu também acreditava que era Ramsés. Mas minha querida filha Luísa, nós discutindo sobre isso, ela disse, pai, não foi Ramsés. Eu disse, foi, filho, foi Ramsés. Ela disse, vamos ler a Bíblia junto? Vamos. Gente, eu não encontrei Ramsés. Eu encontrei Faraó. E aí fomos pesquisar na Bíblia, e ela já havia pesquisado, e nós encontramos um artigo do professor Dr. Rodrigo Silva, que na arqueologia demonstra que foi um camarada chamado Tutmoses. Ora. Eu fui vítima daquilo que eu mais procuro combater, que é nós acreditarmos, né, sem ler a fonte primária. Então, isso me aguçou mais ainda a buscar na Bíblia se efetivamente Deus disse, não disse, se aquilo não está. Agora, há uma questão importante também que nós temos que ter em mente. O princípio sola scriptura, ou seja, ter somente a Bíblia como fonte de regra de fé, ela não elimina outras fontes que nós podemos buscar de forma secundária. Por exemplo, a interpretação histórica, nesse caso do Tutmoses, né? A história nos ajuda a entender quem foi o faraó ou o nome do faraó. Nós podemos também ver que a interpretação teleológica, ou seja, o fim daquele texto, qual a finalidade que Deus quer nos trazer com aquele texto. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Daniel, nós temos a interpretação teleológica, ela nos aponta para o fim, em conjunto com o Apocalipse, nós entendemos que é para os nossos dias. E nós temos a interpretação gramatical, que particularmente eu gosto muito. E aí nós temos um exemplo que, vez ou outra, é um debate muito interessante, principalmente com os nossos irmãos evangélicos. O bom ladrão, ele subiu ou não subiu aos céus quando ele morreu? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Só que no contexto bíblico, quando nós fazemos uma interpretação contextual, nós percebemos que a simples leitura desavisada desse texto pode nos levar a incorrer em erro. Ora,
Se Jesus não subiu aos céus quando ele morreu, e ele ainda passou 40 dias, como é que o ladrão, então, teria, após a sua morte, imediatamente ido aos céus? E a melhor interpretação gramatical seria não esta, que Jesus teria dito: tu estarás comigo ainda hoje no paraíso. Na verdade, a melhor interpretação gramatical que nós podemos ter da Bíblia seria: e Jesus disse ao ladrão, te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, ele fez uma promessa que seria cumprida num momento depois, não naquele momento imediato. Então, a Bíblia, ela tem essa característica que nós temos que ter muito cuidado ao lê-la, para saber se efetivamente isso retrata dentro da contextualização que Deus quer e efetivamente nos diz. Muito bem. A Escritura, como nossa única regra de fé na parte de domingo, como a norma dominante, eu gostaria de ler com os irmãos o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vamos lá, o que diz aqui a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. E diz assim: meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Ora, veja só, aqui nós observamos que nesse versículo, na parte de domingo, Paulo disse que não devemos ultrapassar o que está escrito. Por que ele disse isso? Porque nós não podemos fazer dos nossos desejos, das nossas interpretações e conclusões, a regra verdadeira de fé ou de observância. Muito pelo contrário, nós temos que ir na fonte primária, que é a Bíblia. Na parte de segunda-feira, então, para nós finalizarmos essa primeira parte, mais uma vez me socorrendo da interpretação gramatical, nós sabemos que os autores bíblicos, inspirados por Deus, né, eles escreveram a Bíblia dentro de uma unidade. Veja, o que é unidade? Unidade é diferente de uniformidade. Marido e mulher são uniformes? Não. Marido e mulher, eles possuem uma unidade, onde são temperamentos, personalidades, caráteres diferentes, mas que buscam o mesmo fim, o mesmo objetivo, o bem comum, seus e de sua família. Quando os autores da Bíblia, eles escrevem, até porque o termo Bíblia significa um conjunto de livros, quando eles escrevem os livros, nós percebemos que uns são mais detalhistas, outros mais profundos, como Daniel, como João, outros eminentemente intelectuais, como Paulo, e outros simplórios. Mas todos têm uma unidade. Qual é? Apontar para a pessoa de Jesus Cristo. O Velho Concerto, ou o Velho Testamento, ele apontava para Jesus. O Novo Testamento, o Novo Concerto que estava sendo escrito na pessoa e de Jesus Cristo e após foi registrado, se referia à sua sagrada pessoa. Então os autores, eles entram em harmonia
quando na unidade eles têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade, qual seja a nossa salvação e a nossa redenção na pessoa sagrada do Senhor Jesus Cristo, mostrando que somente através dele nós podemos alcançar esse fim. E o que é mais importante é que a Bíblia, ela tem dois princípios que nós devemos observar. A Bíblia, ela é infalível, ou ela possui o princípio da infalibilidade, e ela não erra, ou o princípio da inerrância. Se nós tivermos isso em mente e partirmos do pressuposto que a Bíblia ela se autoexplica e na sua contextualização nós podemos nos socorrer de fontes secundárias, de fontes primárias, ainda que no nível inferior, como o espírito de profecia, como as questões históricas, como as interpretações gramaticais, as interpretações diversas que nós temos à nossa disposição, nessa harmonia, nesse contexto, nós percebemos que a Bíblia efetivamente ela respeita e ela tem inserida em si o princípio da sola escritura. Moisés, é com você. Amigos, muito obrigado. Desde já, que Deus nos abençoe. É com você, Moisés. Um abraço. Bom dia a você, feliz sábado. Eu estou muito contente de poder estar aqui e compartilhar com vocês a segunda parte da lição. Eu gosto de agradecer agora ao Frank pelo primeiro momento que ele fez aí da primeira parte da lição. Obrigado, Frank. Espero que os irmãos tenham absorvido bem a mensagem. Eu vou prosseguir aqui com a segunda parte, fazendo a lição de terça, quarta e quinta-feira e um breve resumo do seu vídeo de sexta-feira. A gente, irmãos, espero que vocês estejam bem e logo nós nos vejamos na nossa casa de oração, na nossa igreja, que todo mundo deve estar com saudade, né? A lição de terça-feira, ela fala sobre a clareza das Escrituras. É um tema bem interessante, essa lição de semana toda foi muito interessante com relação aos temas como foram colocados, né? Mas essa de terça-feira fala sobre a clareza. O que você entende como clareza, né? O que é clareza para você? A palavra por si só já se distingue, né? Ela já consegue se interpretar. Você não consegue imaginar algo que não seja claro, logicamente, né? Porque assim, você uma vez que começa a estudar a Bíblia, é muito impossível de você não conseguir entender as coisas que nelas estão escritas. Por exemplo, se você for ler uma historinha de uma criança, ela vai entender a historinha para ela. Se você falar sobre Moisés, sobre Noé, sobre Daniel, a criança vai ter essa percepção do que foi Deus na vida daquelas pessoas. Eu agora estou tendo essa experiência com o Gabriel em casa, e a gente, quando nós falamos sobre uma historinha da Bíblia para ele, durante a semana toda ele fica de vez em quando lembrando daquela historinha, nos colocando em situação: pai, Deus ama você, ama minha mãe. Ainda há pouco ele até acabou de falar isso, né? Deus ama você, ama minha mãe, Jesus morreu por mim, por você e pela minha mãe. Então isso para a gente é interessante você perceber que uma criança, ainda de 4 anos, já consegue entender muito bem a Bíblia. Então é impossível que a Bíblia não seja clara para as pessoas. E uma vez que você começa a estudar a Bíblia, você não precisa ter aí um alto grau de instrução, de você tem que ser um mestre, um doutor. Ela não é algo reservado apenas aos pastores, somente pastor pode estudar, só o pastor pode pregar, só o pastor pode ensinar. Não é isso. A Bíblia não é feita dessa forma. Você, sendo uma pessoa que tem a vontade, a necessidade, a curiosidade também, né? Eu digo que isso você tem que ter algumas características para estudar a Bíblia, e uma delas é a curiosidade. Se você não for uma pessoa curiosa, você simplesmente vai ouvir o que as pessoas comentam, vai aceitar o que as pessoas comentam de qualquer forma, sem você questionar. Se você passa uma pessoa que é curiosa, se você tem curiosidade com relação à palavra de Deus, você vai buscar cada vez mais entendimento, você vai estudar cada vez mais, você vai entender cada vez mais. Então, você não precisa aí ser alguém que esteja no nível de grau de instrução, de estudo, de entendimento. Você não precisa ter um currículo para você poder estudar a palavra de Deus. Você pode muito bem, onde você estiver, quem você seja, ou a quem você quer ensinar, as pessoas vão entender. Por que não uma pessoa rica ensinar um pobre? Por que não uma pessoa idosa ensinando o mais jovem? Por que não o mais novo ensinando o mais velho?
Na história de conversão de pessoas, você vê muito isso. Pessoas diferentes ajudando pessoas diferentes a entenderem a Bíblia e se converterem aos pés de Jesus. A Bíblia, ela não é nada que não seja interpretada. Ela é muito fácil de interpretar. Basta que você tenha, a princípio, né, pedir o discernimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja com você para lhe ensinar, para lhe dar o entendimento necessário para você poder entender e absorver aquilo que a palavra de Deus está devidamente escrita, né? Na lição de quinta-feira, nós falamos sobre a Escritura interpreta a Escritura. Essa lição de quinta-feira está muito vinculada à lição de segunda-feira, que fala sobre a unidade da Escritura, né? O qual o Frank já falou ainda há pouco para a gente sobre isso. A lição de quarta-feira fala sobre a Escritura interpreta a Escritura. Então, o que isso quer dizer? A Bíblia, ela é um livro muito amplo. Você começa vendo de Gênesis até Apocalipse. O verso que vem falando de Lucas 24, 27, ele fala exatamente Jesus comentando, né, que tanto Moisés quanto Isaías já haviam falado sobre ele e ele estava cumprindo aquilo que lá foi falado no Velho Testamento. Então, se Jesus falou isso, que o que eles vinham falando já vinha sequenciado e que de fato eles só estavam cumprindo aquilo que já estava escrito lá, é uma forma de que a Escritura está interpretando a própria Escritura. É impossível você estudar a Bíblia somente em um único texto, né? Eu costumo falar que você não pode pegar a Bíblia para fazer frases de efeito. Por exemplo, Deus é amor. Se você pegar somente Deus é amor, e se você não entender na Bíblia o que quer dizer aquilo, por que Deus é amor, como é que um Deus de amor foi um Deus que pedia para destruir nações, para matar pessoas, como é que um Deus de amor expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden? Se você pegar apenas esse texto isolado, essa frase isolada como frase de efeito, você não vai interpretar adequadamente a Bíblia. Então, se você está estudando a Bíblia, buscando que ela responda apenas às suas indagações, de forma sem você abrir mão de se desprender, de querer entender aquilo conforme somente você quer entender. Deixa eu explicar melhor para você. Você vai na Bíblia e fala assim, eu quero entender que a Bíblia fala que o dia de guarda é o dia de domingo. E você começa a ignorar as passagens que falam sobre a guarda do sábado, e você começa a interpretar de maneira diferenciada somente que falam com o domingo sendo um dia importante, especial. Você vai ir atrás daquilo que vai satisfazer apenas o seu coração. E não é dessa forma. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você tem que estar com o coração totalmente idôneo, né? Usa-se um termo muito nas empresas que fala assim, se você quer entender uma coisa, venha desarmado, né? Guarde as suas armas para você poder vir discutir, conversar e entender. Se você já vai conversar armado, você já vai com bordão e dizer assim, olha, até aqui eu aceito, daqui para lá eu não aceito. Então a palavra de Deus não pode ser feita dessa forma. Você não pode já ir com as armas, né? E impor e dizer assim, olha, se for diferente do que eu quero ouvir, eu não vou aceitar. Não é assim. Você, para poder estudar a palavra de Deus, tem que estar muito aberto a ouvir aquilo que Deus realmente quer falar para você. Mas Ele não vai falar para você apenas um texto. Por exemplo, onde fala sobre a salvação, ele falando do começo da Bíblia até o final, fala sobre a salvação. E cada vez que você estuda mais sobre a salvação, você começa a entender vários outros assuntos. Da mesma forma que se a palavra de Deus falasse apenas, se Deus fosse um Deus que fosse totalmente oposto, ou seja, ele falava que uma coisa é para fazer no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele vai lá e diz, não faça mais. Lógico, né? Eu estou falando aqui de coisas que são realmente relevantes, como por exemplo, no Velho Testamento ele falou que você tem que devolver o dízimo. E se lá no Novo Testamento ele falasse, olha, o dízimo ele é uma opção sua. Se você quiser devolver o dízimo, bem, se você não quiser, tanto bem. Isso indiferencia para mim como Deus. Não é bem assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Ele não houve contradição entre aquilo que ele falou no começo até o final. Ele mantém a palavra dele. Se ele falasse no começo que, olha, guarda o sábado porque o sábado é um dia especial para mim. Quando Jesus veio falar assim, não, o sábado esquece o sábado aí, porque ele não tem mais relevância. O importante agora realmente é você escolher um dia da semana e guardar. Sendo que o que está escrito na Bíblia mostra que, de começo ao final, ele manteve o que ele falou. Muito pelo contrário, ele vem apenas explicar aquilo que ele realmente já havia falado no começo, né? Trazer naquele momento de mal interpretação para as pessoas, como realmente deveria ser interpretado. O nosso Deus não é um Deus que muda de opinião. A opinião dele, ele começa e termina da mesma forma. Então a Escritura, ela não é algo que você não vai conseguir interpretar.
Basta que você se dedique, você peça a orientação de Deus, você peça que o Espírito Santo esteja com você para poder te ajudar a entender ela. Mas ela por si só se interpreta. E tem mais uma coisa. Você que já é adventista, você já ouviu falar várias vezes sobre isso. Se você não é adventista, escuta só essa para você. Se você está lendo somente um texto sem ver o contexto todo, você pode ter uma má interpretação da Bíblia, ou ela pode não ficar clara para você. Você tem que entender o texto, o contexto, o verso, o capítulo, o livro, o que esse capítulo fala, o que esse livro fala, o que os livros anteriores vêm falando, o que o livro posterior que está na frente vai falar. Então, se você não tiver esse entendimento, essa curiosidade, lembra que eu falei há pouco para você, que uma das características de um bom cristão é também ter em si a curiosidade de estudar a palavra e como estudar a palavra. Até essa semana eu estava falando sobre algumas características de pessoas que eu gostaria de trabalhar comigo no meio do meu trabalho. E uma característica principal é que a pessoa seja curiosa. Curiosidade não é fofoqueira, hein? Eu não estou confundindo uma coisa com a outra. Uma pessoa curiosa é no bom sentido de estudar, de entender, de saber realmente qual é a verdade. O fofoqueiro é uma outra coisa, totalmente diferente. Curiosidade. Então, se a pessoa ser curiosa dentro da palavra de Deus, é saber, será que isso que estão falando realmente é verdade? Será que aquilo que estão interpretando realmente é verdadeiro? Estude, compreenda, entenda, porque a Bíblia por si só ela já se interpreta. Por exemplo, quando fala sobre as 2.300 tardes e manhãs na Bíblia, já pensou se no próprio texto ele não se explicasse? Até hoje nós íamos achar que literalmente fosse 2.300 dias, né? Então, assim, por várias outras situações, a Bíblia por si só ela acaba se interpretando. O que quer dizer sol em profecia, o que quer dizer lua em profecia, então o que quer dizer barulho de muitas águas. Então, são coisas que a própria Bíblia vai te mostrar o que significa, qual é o seu significado, se você realmente começar a entender um pouco aqui atrás, aqui no meio, lá na frente, aqui do lado, onde tem mais o contexto, para você conseguir entender. E eu repito para você, não estude a Bíblia para pegar frases de efeito, somente aquilo que agrada o seu coração naquele momento. Se desarme do que você tem aí como conceito e preconceito e escute realmente o que Deus quer falar para você. Na lição de quinta-feira, ela fala sobre uma coisa muito interessante. Eu lembrei de vários episódios aqui que eu já passei com relação a isso. Sola Escritura e Ellen White. Aqui está falando o seguinte, como é que nós conseguimos interpretar ou interpelar o que a Bíblia fala com o que Ellen White fala. Se você já é adventista há algum tempo, você já deve ter sido abordado por alguém para falar assim, vocês são daquela igreja que idolatram Ellen White. Se você não foi ainda interpelado por isso, eu te garanto que durante sua vida cristã você vai ser abordado pelo menos uma vez com relação a isso. Porque é muito comum as pessoas das religiões acharem que nós, adventistas, somos adventistas porque Ellen White é a nossa pedra fundamental, ela é a nossa essência de palavra, que os escritos de Ellen White, eles sobrepõem a palavra de Deus. E se você é adventista, você sabe que isso não é verdade, né? A Bíblia, por si só, ela se explica, nós já vimos nos outros capítulos, né? A Bíblia, por si só, ela tem unidade, a Bíblia, por si só, ela tem clareza, a Bíblia, por si só, ela se interpreta. Nós não precisaríamos de Ellen White para explicar a Bíblia para cada um de nós. E ela mesmo comenta em um dos seus textos, ela fala que se nós estudássemos a Bíblia, deixa eu ver onde que está isso, acho que Testemunho para a Igreja, né? Volume 2, página 605. Ela fala que se nós tivéssemos um espírito de estudo da Palavra de Deus e entendermos como a Bíblia realmente deve ser interpretada, estudada e lida, não precisaria que ela fosse usada para explicar e esclarecer muitos assuntos para nós. Você entendeu isso? Você entendeu que ela realmente foi usada e que ela não tem relevância nenhuma? É por isso que nossas igrejas não têm imagem de Ellen White, né, como no canto da igreja, para você ir lá, de repente, se benzer por conta disso. Não tem uma foto de Ellen White na entrada da nossa igreja, não é isso. Ela é uma pessoa que foi inspirada por Deus. Nós entendemos e aceitamos a estrutura dela, principalmente porque ela está muito vinculada àquilo que a palavra de Deus fala. Se você pegar todos os escritos de Ellen White, você não consegue achar nada que vá contra aquilo que a Bíblia está falando. Muito pelo contrário, ela é colocada como uma luz menor entre a luz maior que é a Bíblia. Nós, adventistas de sétimo dia, somos fundamentados. Nós usamos como profecia de fé. E principalmente, porque ela não está dividida entre as coisas,
mas especialmente, somente pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Os escritos de Ellen White servem para a gente como apenas uma luz menor para entender melhor aquilo que a palavra de Deus vem falando. Em nenhum momento nós podemos colocar aquilo que Ellen White escreveu, aquilo que Ellen White falou, como sendo uma coisa superior à palavra de Deus. E até aqui no próprio livro dela, ela comenta alguma coisa com relação a isso. Por exemplo, na lição de sexta-feira, eu queria ler para você um texto aqui que eu achei muito interessante, né? Ela fala: quando vocês fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida e sua bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos do seu caráter, conhecimento, e conhecerão como receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vocês nesses dias. Não repitam o que eu declarei, afirmando: a irmã White disse, a irmã White disse aquilo. Descubra o que o Senhor, Deus de Israel, diz e faça então o que Ele ordenou. Eu fico muito surpreso quando eu vejo alguns irmãos usarem realmente algumas terminologias aqui. Ellen White falou isso, Ellen White falou aquilo, Ellen White... Se você for ver no contexto, tudo que ela falou está dentro da Bíblia. Por que não usar Deus falou, Jesus falou, os profetas falaram conforme Deus falou, e não colocá-la como fonte principal? Não estou alegando que isso está certo ou isso está errado perante uma pregação, mas que para a gente que conhece sabe que o que ela está falando, o que ela escreveu, está totalmente dentro daquilo que Deus falou, dentro daquilo que a palavra de Deus trouxe para conosco. Então, assim, amados, fica para vocês aqui o fechamento da lição. Louvado seja Deus, porque a sua palavra é eterna, ela não muda do começo ao fim, ela por si só se explica, ela é unânime, ela tem contexto, ela não entra em parafuso, como nós costumamos falar, né? Ela não fica aquela abobrinha, nossa, eu não entendi, não sei. Se você tem dúvida, se você ainda está com alguma situação de você não interpretou corretamente a Bíblia, peça auxílio sim, aí eu te dou o conselho. Peça auxílio do pastor, peça auxílio do seu ancião, peça de uma pessoa que está mais estudada, mas principalmente, dobre o seu joelho e peça que o Espírito Santo esteja ao seu lado, lhe ensinando, lhe ajudando a interpretar melhor a palavra de Deus. Nós não podemos ter dúvida que essa palavra aqui é a única que salva, é a única que pode transformar o teu coração, pode transformar o coração da tua família, das pessoas que você ama. E é através dela, e somente dela, que nós vamos sair desse mundo aqui, onde tem tanta coisa triste, tanta coisa desagradável acontecendo, para eles morar como Deus no céu. Nós acreditamos nele porque nós acreditamos na sua palavra, e ela é superior ao nosso coração. Ela é quem alimenta a nossa vida. Ela é a nossa, tem que ser a nossa. E até eu ia falar para você sobre isso quando eu ia falar que a palavra de Deus tem que ser nosso alimento, a nossa água. Não quer dizer que você nunca mais vai comer, que você nunca mais vai beber, mas é a necessidade de tomar água, a necessidade de comer também tem que ter a mesma característica de você também estudar a palavra de Deus. É a mesma necessidade de você ir buscar, sim, o estudo da Bíblia, como você precisa de água, como você precisa de comida. Que Deus te abençoe, que você possa ter um bom sábado aí, e você e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado! Finalizamos aqui mais uma lição da Escola Sabatina. Queremos agradecer por cada pessoa que esteve participando conosco desse estudo agora de manhã. Também agradecemos a cada pessoa que deu sua contribuição para que fosse possível a realização desse estudo através do YouTube. Nosso muito obrigado aos professores que, com suas explanações, nos trouxeram uma compreensão melhor da nossa lição. Sábado que vem, estamos aqui novamente. Venha participar conosco da lição. Estamos aqui te aguardando. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai Santo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fiel nas suas promessas desde a eternidade, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo cuidado que tem conosco e pela oportunidade de estarmos aqui, participando desse estudo. Te agradecemos também, Senhor, pela cura que o Senhor trouxe para cada pessoa que esteve enferma. E te suplicamos, Pai, pela vida dessas pessoas que ainda se encontram doentes. Se for da Tua vontade, restabelece, Senhor, a saúde de cada um deles. Te pedimos que conforte cada pessoa que perdeu o seu ente querido. Coloca Teu manto sagrado sobre nós e nos proteja de
todas as enfermidades e de qualquer mal. Fica conosco e dai-nos, Senhor, um dia abençoado na tua companhia. Te pedimos em nome de Cristo. Amém.